E aí, Mauro César Pereira, você gostou dos nomes escolhidos pelo técnico da seleção brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Você sendo muito sério com você, assim, para mim é indiferente. Ele pode convocar quem ele quiser, eu dou a mínima para a seleção brasileira até que chegue a Copa do Mundo. Acho até que seria bom ele convocar o Rodinei, que assim talvez o Flávio Rodinei... Prado na orelha dele. Senão o Rodinei poderia desfalcar o Flamengo durante um tempo, o jogo do Fortaleza, vai que ele vai ser preservado. Seria até bom convocar o Rodinei, deixa jogar um outro lateral. Mas brincadeiras sérias à parte, parece que ele está fazendo alguns últimos testes. Não chamou o Jesus, já conhece o Gabriel Jesus de outros carnavais, então vai fazer muita diferença. Como conhece o Pedro, mas precisa ter contato. Eu acho que mais do que os jogos, essas reuniões, né, para a data FIFA, tem a questão também da convivência, treinar o jogador, conversar com o jogador. E eu acho que ele está pensando certo com relação ao lateral direito. Acho que os laterais aqui que já atuam no futebol brasileiro, nenhum deles tem nível para jogar uma Copa do Mundo, todos eles. Os que já tiveram um momento melhor estão muito mal. E eu acho até que são questionáveis como laterais para jogar. Gente, eu acho que tem poucos mesmo jogadores que jogam no Brasil, que atuam no Brasil, né? Que para jogar uma Copa do Mundo exige muito. Jogar uma Copa do Mundo, que você não vai marcar numa fase aguda os jogadores que atuam aqui, vai marcar alguns dos melhores atacantes do planeta. Embora um Haaland não jogue a Copa do Mundo, porque a sua seleção não se classificou, você vai de repente ter que marcar o Mbappé da vida, um negócio meio diferente. Aí né? lasca. Você jogar aqui contra os times aqui do país, aqui do continente. Então acho que faz sentido ele pensar na utilização eventual de um zagueiro na função, ou de um volante, jogadores que já passaram, inclusive, por ali, né? E é uma fartura maior de jogadores para essa posição. Mas achei assim normal, acho que ele citou até o Rodinei muito em função de todo esse meme que às vezes é tratado até de coisa... Para mim é meme, mas tem muita gente como o Vampeta que trata como sério convocar o Rodinei, então ele falou meio que para não ficar enchendo o saco, voltando nesse assunto. Acho que ele deu ali uma pincelada. Acho que teve uma certa habilidade ali eu falar sobre isso. Mas para mim o mais importante com relação a essa questão de lateral direito, que é a posição que vai ser muito discutida até a Copa, pelo fato de não ter um nono, um titular absoluto, é compreender o perfil do jogador que o Tite precisa. Além da coisa de construir por dentro, ele nunca abre mão de laterais que saibam defender, que saibam marcar, que formem na linha defensiva corretamente. E não é o caso do Rodinei, não é o caso de outros jogadores que eventualmente... Gilberto, que foi especulado lá do Benfica, é um cara que aparece como no ataque. Sempre foi assim, jogou nos times do Rio de Janeiro, jogou no Internacional, sempre foi um jogador que ele se destacou, que por jogadas ofensivas faz gols, aparece bem lá na frente e tal, mas nunca foi um bom marcador, nunca foi um jogador que se destacou por formar ali a linha defensiva. E o Tite precisa disso, até porque os corredores, ele de tempos para cá passou a utilizar Antony, Rafinha, Vinícius, então ele tem jogadores que fazem aquele lado. Ele não necessita do lateral subir e o jogador que atua para aquela faixa que vai fechar para abrir o corredor para ele entrar. Não, ele tem os caras que fazem a jogada de fundo ali o tempo todo. Então, acho que faz todo sentido. Acho que o perfil não se encaixa exatamente ali nessa posição. E eu concordo quando o Bruno Prado fala da questão de momento, né? Momento, eu não acho que seja momento. Acho que o momento pode pesar. Alguns jogadores estão acima do momento. Se você tem um jogador acima da média, se o Neymar tiver no momento ruim, ele vai ter que ir para a Copa. Não tem discussão. Ponto. Ele vai. Os dois goleiros, mesmo no momento ruim, eu levaria, porque os dois são melhores do que os demais. Então, acho que existe um momento para alguns. Para outros, não tem esse negócio de momento. O cara vai mesmo para a Copa e ponto final. Por exemplo, eu não sei como é que ele encara o Felipe Coutinho. Talvez ele ache que o Felipe Coutinho seja um jogador que, independentemente do momento, pelas características, seja fundamental para ele, pela experiência, e ele leve o cara mesmo estando numa fase muito boa lá no Aston Villa. Então, eu acho que essas convocações são mais para ele fazer alguns ajustes finais, eliminar uma ou outra dúvida final. E acho também que é importante entender que quando o cara convoca os 26 jogadores, ele fica pensando em situações, acho que ele deve fazer isso, para mudar o jogo. O Pedro é isso. O Pedro é o quê? Ele não vai ser titular no primeiro momento. Imagino que ele joga com o Neymar de falso 9, os dois pontas e tal, vai preencher ali o meio campo, ele tem bons jogadores ali, vários bons jogadores, ele tem Casemiro, ele tem Bruno Guimarães, ele tem Fred, ele tem Fabinho, ele tem nomes ali, profusão ali para aquela função ali, aqueles dois homens ali que ele trabalha sempre. O Paquetá é titular, então eu imagino que joga assim, mas é legal para ele ter um cara como o Pedro que pode fazer um papel diferente. Ele pode trazer o Neymar para trabalhar como 10 ali armando o jogo, ou jogar com ele pelo lado do campo e colocar o Pedro dentro da área. É importante ter esse jogador. Era o Matheus Cunha, mas agora o Pedro está virando esse jogo com uma fase muito boa, né? Então acho que para mim é tudo normal, acho que é uma convocação correta. Não tem muito ali o que, na minha opinião, não tem muito o que discutir, não. E acho que a gente tem que quebrar esse preconceito de que tem que ter um lateral. A Alemanha foi campeã do mundo aqui jogando com zagueiros lateral. A Copa do Mundo. E o Eds que convence. Bom, galera, foi isso que ele falou. O que você achou? O que você achou da convocação? Tá boa, tá ruim?